A ferrugem. Quando somos crianças, não sabemos que idade temos até que a voz de um adulto nos leva ao passado e diga: tinhas 3 anos quando subiste aquelas escadas. Quando temos 3 anos, a idade é uma confusão tão grande como ter de aprender a nadar ou tirar as rodinhas da bicicleta. Ninguém valoriza as responsabilidades que uma criança tem, mas são muitas. Querem pôr-nos a aprender tudo. Pode ser cansativo. Por isso, provavelmente, também empurramos a idade com a barriga cheia de fome de viver, mesmo sem perceber que apetite é esse. Tinha 3 anos e não mais quando fui parar àquela casa que já tinha sido um lugar de muita gente. Uma casa de verão que nos serviria para 2 invernos. É-me difícil lembrar da planta ou das plantas da casa. Havia avenca e espadas de São Jorge que a minha mãe tinha trazido com ela. Da distribuição da casa não me recordo. Um lugar onde ouvíamos rádio enquanto ela passava a ferro, uma ideia de conforto ainda mal acondicionado, mas que eu queria que nunca acabasse. Eu não queria sair daquela sala onde ouvíamos Jô Dassin e o ferro aquecia a tarde fria como as vozes graves do tempo em que a rádio se fazia de forma solene. Ouvir aqueles homens e mulheres equivalia a um cobertor em tarde de invernia. Um dia, que já era noite, não sabendo eu bem onde estávamos, porque também não sabia quem era ou que idade já tinha, ouvimos alguém bater à porta de forma brusca e apressada. Tenho ideia de estarmos em círculo à volta da mesa, o quarteto que sempre formámos, o meu pai, a minha mãe, o meu irmão e eu. Jantávamos, isso sei. O barulho da porta assustou-me e o que seguiria ainda mais. Eu ainda não tinha encontrado palavra para o medo, nem para tantas outras coisas. Apesar de sermos crianças com a responsabilidade de aprender tudo, era bom que pudéssemos adiar o medo. Eu gostava de ter adiado o medo para sempre, mas não se pode adiar o que não se conhece. Fiquei ainda mais pequena nessa noite. A porta estremeceu ali, rente ao nosso jantar. Estava longe de pensar que o medo se serviria à mesa, nem era receita que me parecesse que a minha mãe quisesse trazer como prato. Natália era a vizinha de baixo, dessa casa de 2 andares onde morava uma família alargada no rés do chão e uns casais da cidade que vinham até ao 1º andar passar uns dias de sol e praia no verão. Agora lembrei-me, agora que sou eu a devolver ao passado os seus ecos, que não tenho memória de ouvir os casais, mais tarde, falarem da Natália ou do Joaquim, ou da Graça e do António, do Paulo ou do Eduardo. Talvez também se possa tirar férias da rotina dos outros. Eram 4 filhos. Maldita rotina. Mas voltemos agora àquela noite em que eu não sabia ainda quem era a Natália. Com que idade descobrimos o que são os vizinhos e que têm nomes como nós e às vezes vidas diferentes das nossas? Não sei. Ajudem-me, ajudem-me. Ele anda atrás de mim com uma faca. Foi isto que se ouviu ao jantar, em vez de a sopa vai ser servida. Os meus pais perceberam logo que era a Natália. A voz não vinha do rádio, que não era hora de passar a ferro. Vou procurar um verbo para dizer o que senti. Assustei-me. Atrevo-me a usar o verbo porque no princípio foi o medo, no princípio e no fim. O precipício do medo batia à porta da cozinha onde jantávamos em quarteto. Se a minha mãe fosse viva e o meu pai tivesse memória, talvez pudesse agora perguntar: e o que era o jantar? Mas isso não é possível. À voz de desespero da Natália, que rimou com o bater à porta de forma brusca, seguiu-se o nosso sobressalto coletivo, o medo a 4. Abrimos a porta à Natália, que chorava desgrenhada. Joaquim era o marido, antigo combatente da guerra dura e suja, que o tinha deixado uns dias dócil, outros enlouquecido. Joaquim tinha olhos verdes como alguns dos seus filhos. Natália tinha cabelo negro e encaracolado, mas ali só o vi, ou vagamente me lembro que o vi, desgrenhado. Não foi naquela casa que aprendi a dizer desgrenhado. Natália entrou, talvez se tenha sentado. Provavelmente o meu pai deixou o copo de vinho por beber enquanto enfrentava Joaquim. O Joaquim nessa noite não terá subido as escadas, agora que Natália podia pedir ajuda a vizinhos que ali estavam e não vinham só no verão salpicar o terraço com areia e guarda-sóis enferrujados.
Joaquim tornou-se um despertador indesejável em muitas noites e madrugadas, mas também que despertador toca, orquestrado pela nossa alegria. Joaquim bebia, Joaquim batia em Natália. Joaquim assustava os filhos dele e os de cima. Nós, que tínhamos vindo para ficar e roubar o verão dos outros. Nós que viemos num 28 de dezembro de 1974 para subir as escadas com o sofá verde cor de garrafa, cor das garrafas que o Joaquim bebia. Subimos com a tralha toda que nos atirava como família para o primeiro andar ocupado pela areia de verões recentes. Subimos as escadas para viver outra vida e conhecer o medo da violência doméstica que nos atormenta a todos, até hoje. Mulheres que são Natálias, homens que são Joaquins, filhos que vêem, crianças pequenas que não sabem ainda o que é o medo. O medo era aquilo, uma porta aberta num jantar que ficou a meio, os cabelos escuros desirmanados de Natália, eu a juntar as letras M-E-D-O, como se fizessem parte da sopa. Quem me dera que o medo estivesse só na sopa de letras. Quem me dera que Natália nunca tivesse sido perseguida pelo Joaquim, anos, décadas, até eu, 50 anos depois, me lembrar disto tantas vezes. O medo à hora de jantar. O medo subiu aquelas escadas e nunca mais se foi embora. O coração ainda bate.